E aí, rapaziada, beleza? Estamos aí mais uma vez. Como eu tinha comentado no vídeo que eu postei mais cedo, eu precisava pensar no vídeo que eu ia fazer pro dia, né? Pro tema, nesse caso, não tinha nada preparado, não fazia ideia do que eu ia falar sobre, e eu acabei vendo um vídeo aí da Giovana Fagundes, acho que vocês devem conhecer, né? Não sei se ela é feminista, se ela é ativista, se ela é humorista, não sei o que ela faz. Sei que ela posta vídeo no Instagram, falando algumas barbaridades, algumas coisas absurdas, né? E nesse caso ela comentou sobre a monogamia e os índices de traição que existem na monogamia, principalmente pela parte masculina, né? Mesmo sendo que hoje em dia as mulheres também estão traindo quase que a mesma coisa que os homens, até mais às vezes, né? Tem até aplicativo voltado para as mulheres traírem acima de tudo. E é uma coisa que eu já comentei, é um assunto que eu acho interessante, porque eu tenho uma opinião polêmica sobre isso e controversa, e eu queria compartilhar porque tem a ver com o que ela falou. E a minha opinião, em grande parte, eu concordo com o que ela disse, mas eu discordo em outro sentido, basicamente, né? Porque muitas mulheres enxergam, pela opinião dela, inclusive, ou sem a opinião dela muitas vezes, que a traição pode ser até um tipo de reparação histórica nesse caso, né? Que se a mulher trair, ela não tem que ser punida, porque o homem já fez isso muitas vezes, etc. Aquele velho papinho feminista, aquela conversa fiada, né, furada do feminismo, né, de reparação histórica, de basicamente você se vingar por algo que você não sofreu contra alguém que não fez contra você. Se você quer se vingar da pessoa que fez merda contra você, beleza, cara. Até aí eu não vejo muito problema, porque eu não sou ultramoralista, conservador, não é o que eu sugiro, mas ninguém é santo. E as pessoas, isso é assim, completamente, faz parte da humanidade das pessoas. É humanamente plausível você ver isso acontecer, né? Todo mundo tem vontade de se vingar e etc, quando alguém faz mal pra você. Então aí é outros 500. Mas agora essa história de reparação histórica através da traição, e porque o homem já traiu no passado, os homens ainda traem bastante, então eu também, se eu fizer, eu não tenho culpa, é como se você tirasse a responsabilidade, né, você tirasse a culpa também, né, a vergonha em cima da mulher se ela acabar cometendo a traição. Cara, você traiu primeiro, os homens fazem muito. Segundo, você não tem que se culpar por isso, porque é um tipo de reparação histórica, né, a conversa mais sem caráter que eu já vi na minha vida, né. Se você concorda com isso, se você defende isso, você é completamente sem caráter. Até se você se vingar, eu acho que não é tanto assim. Eu acho que o caráter não fica tão discutível nesse caso, questionável, né, se você se vingou de alguém que fez mal pra você. Beleza? Aí outros 500, não vou entrar no... O vídeo não é sobre vingança, né? Mas, se você acha que tudo bem, né? E pra você homem, cara, se você vê uma mulher, basicamente é o seguinte, você não tem que discutir, cara. Uma mulher assim não serve pra relacionamento. Uma mulher assim não serve pra monogamia. Uma mulher que acredita que se ela trair em algum momento, um cara que não traiu, que não deu motivo, que não fez nada, né? Se ela acha que tudo bem e que ela não tem que se sentir culpada ou envergonhada por isso, porque o homem já fez no passado, não sendo esse cara que tá com ela agora, e ela acha que tudo bem, essa mulher é um lixo completo, né, e ela merece somente o esquecimento, ela nem merece a sua atenção e consequentemente, ela deve ser absolutamente descartada para relacionamento, na minha opinião. Se você quiser assumir, ou se ela quiser bater boca, eu vou ouvir por aqui, soltar por aqui, não me importa com a opinião dela, tá? Se ela mudar de opinião sobre isso, a gente pode conversar algum dia, mas, do contrário, se ela quiser continuar defendendo esse argumento, para mim ela merece o completo esquecimento, né? A total ignorância nesse caso. É assim que eu penso. Tá? E é assim que você tem que tratar mulheres que pensam dessa forma. Você não tem que convencê-las de nada. Cara, beleza, você acha que é assim? Você acha que traição da mulher é reparação histórica, como elas dizem? Mesmo se o cara não fez nada, se o cara não deu motivo, você pensa assim, você não tá com vergonha, você não se sente culpado? Cara, você é um lixo, você não merece relacionamento. Se os homens começarem a pensar assim, só assim você vai mudar alguma coisa. Tira a possibilidade dessa mulher ser vista como material para relacionamento. É o máximo que você pode fazer. Não tenta convencê-la de nada, beleza? E ela tem essa opinião, principalmente, que consequentemente vocês perceberam, né, com certeza absoluta, eu não concordo em nada com isso, não faz sentido nenhum. Porém, a primeira parte do que ela comenta, realmente isso é um fato, né, de que, cara, traição faz parte do relacionamento. Eu já citei isso algumas vezes aqui nos vídeos, os ditados que ela usou lá, cara, alguns dados, né, de cada 10 brasileiros, acho que 9 ou 8 já disseram que houve traição no relacionamento. Eu já falei, velho, cara, se você namorar, se você tiver um relacionamento, provavelmente vai ter traição, cara. Faz parte do fechamento desse ciclo. O relacionamento, o relacionamento é um ciclo que tem várias etapas. A etapa de você conhecer a pessoa, a etapa de você se relacionar sexualmente, a etapa de você se envolver, a etapa de você brigar, a etapa de você querer alguém diferente. Muitas vezes nesse momento pode haver uma traição, provavelmente vai haver. Seja aquele que vai trair, seja aquele que vai ser traído, independente de homem ou mulher. O relacionamento funciona assim, tanto é que ela mesmo complementa com uma frase que realmente faz sentido, de que quem nunca traiu ou foi traído. Porque é assim, mano. É certo ou não é? Aí já é outros 500, mas é o que acontece na prática. É o que vai acontecer. Então, quando eu falo sobre isso, não é no sentido de fazer engenharia social, como elas querem fazer. É para você entender como funciona essa engenharia social. Porque o que o feminismo quer fazer é uma engenharia social que favoreça elas, nesse caso, como nesse exemplo. Né? Vamos tirar a vergonha sobre a mulher da traição e colocar essa culpa 100% nos homens, sob o pretexto de reparação histórica nesse caso. Isso é uma engenharia social. Não é o que eu faço. Eu entendo como funciona, na minha opinião, é claro que
para mim faz sentido, como nesse exemplo. Até ela tá dizendo, até tem pesquisas que provam isso, no caso da monogamia e infidelidade. Até você pode perguntar, né, quem nunca traiu? A exceção são as pessoas que pelo menos não tomaram um chifre nunca na vida. E se não tomaram, talvez elas não saibam, mas pode ser que já tenham tomado, na maioria das vezes. Então eu já falei, cara, a infidelidade, todo relacionamento, eu já comentei, tem esqueletos no armário. Aquele livro do Neil Strauss aborda isso, né? A verdade sobre os relacionamentos. Todos os relacionamentos têm esqueletos no armário. A maioria, pelo menos, tem, rapaziada. Às vezes a mulher que já sofreu a agressão do marido, uma relação tóxica, o marido que gosta de práticas homossexuais em segredo, por exemplo, ou às vezes o marido é alcoólatra, ou às vezes a infidelidade é o mais comum, né? A infidelidade é o esqueleto mais comum que você vai encontrar nesses armários, quase todos têm. Pelo menos a pessoa fez isso, às vezes o cara é pai de um filho que não é dele, muitas vezes. A mulher pulou a cerca, ele está criando um filho de outro homem também. Esses exemplos são coisas comuns, até no Paulo Musi, cara, é um exemplo que eu trago, né, ele, pro Brasil, para as pessoas, durante muito tempo, inclusive, isso diminuiu, mas na época que eles estavam bastante engajados em podcast, enquanto casal, né, eles eram um exemplo de um relacionamento impecável e perfeito, né, tanto é que depois ele revelou lá a situação de que ele meio que engravidou a mulher meio que sem consentimento, tá ligado? Meio que um golpe da barriga invertido, quem lembra disso? Cara, todo relacionamento tem esqueletos no armário, cara. Você não vai fugir, por quê, cara? A vida é foda e aí a gente morre. É isso, rapaziada. A vida é que nem os caras têm essa frase lá, né? Eu gosto muito do hip hop. Tem uma música do Nas, né, que se chama, de um dos principais álbuns aí da história do hip hop, inclusive mundial, que chama Illmatic. Esse álbum é considerado o número 1, inclusive na opinião de muitos que gostam de hip hop e tal. Tem uma música que se chama, né, Life is a Bitch, né? A vida é uma vadia. Daí ele fala no refrão, a vida é foda e aí a gente morre, cara. Basicamente é isso. Então a gente fala muito sobre, até como exemplo, né, rapaziada? Sobre ser solteiro, sobre trabalhar, sobre ser autônomo, né? Tava até vendo um vídeo do EMS falando sobre isso, ele fala, cara, a vida é foda e aí você morre, cara. Você não vai meio que escapar disso, né? O cara reclamou pra ele, cara, como que eu faço pra lidar com pessoas tóxicas no trabalho? Ele falou, irmão, cara, você vai sair do trabalho de lidar com pessoas tóxicas, você vai ter o seu próprio ambiente, você vai lidar com clientes tóxicos, tá ligado? Você vai trabalhar na internet, você vai lidar com inscritos ou com pessoas com comentários tóxicos. Tá ligado? Porque a vida é foda e aí você morre, cara. Não tem pra onde fugir. Você é solteiro, você namora, cara, você vai lidar com um problema no relacionamento. Porque você tá lidando com pessoas, cara. E pessoas não são completamente civilizadas. Nós somos muito egoístas, né? Civilizados no sentido de pensar no próximo. Isso, assim, não é muito comum entre nós. Normalmente a gente pensa muito mais em nós em primeiro lugar, em detrimento do outro. Até mesmo, cara, se for por alguma coisa banal e superficial, como se envolver amorosamente com outra pessoa, pelo simples prazer que a gente vai desfrutar daquilo. A gente passa por cima do sentimento de outra pessoa pelo prazer que a gente vai ter daquilo muitas vezes. Para você entender o nível de egoísmo que nós temos, como nós somos egoístas. Então, cara, de um modo geral, é isso, entendeu? Não importa se você tá solteiro, cara, não importa se você tá namorando, se você tá casado, cara. A vida vai ser foda com pessoas e você vai morrer, cara. Entendeu? E vai chegar o seu último dia e a vida vai acabar e você teve problemas até o final. Foda-se se você é solteiro, se você é casado, se você namora, não interessa. Lidando com mulheres ou não, sem lidar com mulheres ou não. Se você também não lidar com mulheres, cara, a vida vai ser foda e você vai morrer, mano. Tá ligado? É assim que funciona. Tem coisa que você pode amenizar, mas evitar isso não tem como, rapaziada. Não tem como. Por isso que relacionamento é assim, na minha opinião. Entendeu? Então eu vejo por uma interpretação natural de como as coisas são. De aceitar a realidade, de aceitar como a vida como ela é. Não por culpa do machismo, do patriarcado, do não sei o que, do homem, como elas querem colocar. Não, velho. Você não vai escapar, mano. A vida é foda e aí a gente morre. Você vai namorar, mano, você é homem, você é mulher, provavelmente vai ser foda e aí vai acabar e assim por diante, e segue em frente. Aí você vai ficar solteiro, você vai ter outro tipo de dor de cabeça, provavelmente. Você vai sair com mulher solteiro, você vai ter um tipo de dor de cabeça. Mulher vice-versa também. A gente também não é... O que eu falei, cara, as pessoas são complicadas, cara. Não tem como fugir disso. Entendeu? A vida é foda e aí você morre. Por causa das pessoas, principalmente. No caso do homem ou por causa da mulher. Entendeu? Você vai estar solteiro ou solteira, cara, você vai sair com um homem, você vai ter problema, você vai ter dor de cabeça, porque você está lidando com pessoas. Você não vai sair com ninguém, você vai ter problema, você vai ter dor de cabeça também. Você vai ter que lidar com pessoas de alguma forma, mas se você não lidar com pessoas também é mais difícil. A vida é foda e aí você morre. Você tá com mulher? É foda. Você tá sem mulher? É foda. É isso, rapaziada. É isso. Não 100%, mas é uma parte bem evidente, muito válida, que não tem como você escapar 100%, no final das contas. Então essa é a minha opinião que eu queria falar sobre o que ela comentou com relação à traição e monogamia, né, que faz parte, existe sim, não tem como escapar disso, né, você provavelmente vai passar por isso mais cedo ou mais tarde, ou já passou em alguma vez na sua vida,
tá? Então você tem que saber estar preparado e lidar com isso da melhor maneira possível, né? Por isso que eu falo que o segredo, cara, é você ter um tipo de red pill, tanto faz no que diz respeito a relacionamento, né? Seja para homens ou para mulheres, para você aprender a parte defensiva, aprender no que você tem que trabalhar para lidar com isso, para quem quiser se envolver alguma coisa assim, e a partir daí, cara, você tem que fazer o seu melhor. É isso, entendeu? O sistema basicamente entre homem e mulher, cara, para relacionamento é rei, rainha. É isso que você tem que fazer. Você tem que estar ciente do que eu tô falando, você tem que acordar para a realidade, que o mundo não é colorido como você imagina, que o amor, se você ama, se você gosta, se tem sexo, se não tem, você tá livre de passar por uma situação ruim, por um problema. Como eu falei, a vida é foda e aí chega o fim. Não tem o que fazer, cara. Você vai passar, não interessa. Só que você tem que estar ciente disso e ter um certo preparo, na minha opinião, é claro, de acordo com algumas coisas que você pode se prevenir. Como eu sempre falo, a questão de você investir em você, cara, você se valorizar. Se der ruim, pelo menos você fez a sua parte, você tá bem. O problema é se você se esquece, você se sacrifica e você abandona a si mesmo, seu investimento pessoal, né, se valorizar, e aí você ainda vai lá e toma uma rasteira. É mais difícil se levantar, cara. Mas evitar tomar uma rasteira, mano, não tem como. Então por isso que eu falo, cara, você tem que aprender essa parte defensiva. O cara tá perguntando da moto aqui, vou responder. Você tem que aprender essa parte defensiva, como eu falei, seja para homens e para mulheres. E agora, o que você faz se você quer se envolver com um homem? O que você faz se você quer se envolver com uma mulher? Cara, a mulher trata é o sistema rei e rainha. Que as mulheres querem meter esse sistema de independente e provedor, tá ligado? Não, cara. Você trata o homem como rei, o cara trata a mulher como rainha. Você tá livre de traição, de alguma coisa do tipo? Não. Mas o melhor que você pode fazer é se prevenir com conhecimento, autoconhecimento, investimento pessoal, se você passar por isso. É o máximo que você pode fazer no final das contas. Beleza? Pelo menos é isso que eu acredito. Né? Como vocês puderam perceber, cara, na minha opinião, o ser humano, cara, nós não somos civilizados, cara. Entendeu? Nós somos muito egoístas. Né? A gente não tem muito hábito de pensar tanto no próximo, principalmente em detrimento de nós mesmos. Até em situações banais, como eu comentei. A gente passa por cima de outra pessoa somente por um mero prazer que a gente vai ter. Às vezes uma coisa básica, às vezes no trânsito, cara. Entendeu? Às vezes você faz merda no trânsito porque você tá com pressa e você quer que se foda, cara. Por preguiça de apertar o pé no freio, entendeu? Você atropela alguém, você atropela um cachorro e foda-se. Porque a gente é muito egoísta, cara. Muito egoísta. Entendeu? Nós não somos civilizados completamente. A gente está em processo de civilização, de civilidade, na minha opinião. Nós somos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né, uma civilização emergente. A gente está emergindo enquanto civilização. Por isso que você lidar com pessoas, mano, você vai ter dor de cabeça, mano. Seja solteiro, seja em relacionamento, seja homem, seja mulher, você vai ter, velho. Não tem jeito, cara. Porque nós não somos civilizados, a gente está emergindo enquanto civilização. A gente nem chegou num ponto ainda de falar, não, somos civilizados. Pelo menos essa é a minha opinião. Né? Emergente no sentido de crescendo, de nascendo. A gente não está ainda na era das cavernas, cara, mas a gente está longe ainda de atingir um nível alto de consciência universal, né, onde esses problemas serão demasiadamente amortecidos. Aí, pra mim, na minha opinião, isso ainda está muito distante. Um belo exemplo disso é guerra, cara. Né? Pra mim, enquanto ainda existe guerra, esse é um forte indicativo de que nós ainda não demos certo enquanto civilização. Portanto, uma civilização emergente, beleza? Essa é a minha perspectiva, deixa a opinião de vocês aí. Até a próxima, falou, um abraço.